Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Que alegria ter a sua companhia em mais um estudo do livro do Apocalipse. Chegamos agora ao capítulo 11 e neste capítulo nós iremos aprender a respeito de duas testemunhas mártires. Quem são essas duas testemunhas? Vamos olhar para a Bíblia e deixar que ela mesma responda, porque a Bíblia é a sua própria intérprete. Muito obrigado pela sua sintonia em qualquer estado brasileiro, fora do Brasil, através da internet. Seja bem-vindo a esse programa que prioriza o estudo da Bíblia. Nós estamos aqui na Clínica Adventista Vida Natural, como você percebeu, um cenário muito bonito, com vários amigos que nós convidamos para estarem aqui estudando o livro do Apocalipse. Já estamos juntos há várias semanas e chegamos agora ao capítulo 11. E eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a participar desse estudo. Nós, antes de começarmos a estudar a Bíblia, nós vamos orar, porque esse é um hábito que nós temos aqui. Quero convidar você, então, a orar comigo agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo que hoje nós faremos. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de termos a Tua Palavra em nossas mãos e de podermos estudá-la. Que o Teu Espírito, o mesmo que esteve com João na ilha de Patmos, possa estar conosco agora e nos faça compreender as verdades da Tua Palavra. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Tome sua Bíblia, Apocalipse capítulo 11. O que veremos no capítulo 11 é uma grande batalha entre a Bíblia, a Palavra de Deus, e o ateísmo. E esta batalha entre a Palavra de Deus e o ateísmo alcançou o seu clímax na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é um movimento que faz parte da história profética, como nós iremos ver. Em Apocalipse capítulo 11, e eu queria começar lendo com vocês os versículos 3 e 4, diz assim o texto sagrado: Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Versículo 4, são estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Aqui a Bíblia fala sobre duas testemunhas. Existem alguns intérpretes que têm apontado as duas testemunhas como sendo Moisés e Elias. Outros falam em Enoque, outros em João Batista, em personagens que viveram no passado e que seriam essas testemunhas do capítulo 11. Mas nós temos forte indício para crer de que as duas testemunhas sejam o Antigo e o Novo Testamento. E um dos motivos para crer isto é que elas atuariam ou estariam vestidas de panos de saco por 1260 dias. Aplicando o princípio profético, 1260 anos. E nós não temos nenhum registro na história de que Moisés, Elias, Enoque, João Batista esteve por aqui 12 séculos fazendo alguma obra especial. Nós não temos isso. Mas nós temos na história, claramente registrada, o impacto que esse livro, a Bíblia, produziu na vida das pessoas. Então nós entendemos de que essas duas testemunhas se refiram ao Antigo e ao Novo Testamento. Elas são as duas testemunhas. Você se lembra da fala do próprio Cristo, quando ele disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Cristo disse isso. Elas testificam de mim, elas são testemunhas. Ou seja, o Antigo e o Novo Testamento estão aí testemunhando a respeito de Cristo. Agora, por que é que elas estariam vestidas de panos de saco por 1260 dias? Você lembra de algumas experiências do passado quando o povo se vestia com panos de saco, colocava cinzas na cabeça e às vezes ficava sentado no solo? Era um sinal de contrição, de arrependimento. Lembra do rei de Nínive? Um dia Deus enviou um profeta para lá. O nome do profeta era Jonas. E Jonas disse para Nínive: vocês se arrependam, porque se vocês não se arrependerem, Deus destruirá a cidade. E o povo se arrependeu, inclusive o rei da cidade. E a Bíblia diz que esse rei vestiu-se de pano de saco, em sinal de contrição e arrependimento. Então, por que é que as duas testemunhas
o Novo e o Antigo Testamento, estavam em contrição, vestidas de panos de saco por 1260 anos, porque elas seriam fortemente perseguidas nesse período. Quando isso se cumpre na história? Você se lembra que nós já falamos aqui a respeito desse período profético, 1260 anos? E nós explicamos aqui que esse período se cumpre na história dos anos 538 até 1798, período chamado de supremacia papal? Pois foi durante esse período que a palavra de Deus foi severamente perseguida. Por quê? Porque a tradição ocupou o lugar da Bíblia. Os dogmas e tradições se tornaram mais importantes do que a verdade da palavra de Deus. E aos poucos, a Bíblia foi sendo deixada de lado, até que finalmente foi declarado no Concílio de Trento que a tradição tem mais valor do que a palavra de Deus. Então, olha a que ponto nós chegamos. Então, nesses 12 séculos de domínio papal, a Bíblia foi perseguida e, por consequência, aqueles que amavam a Bíblia se apegavam a ela. Nós podemos citar, nesse período da Idade Média, os valdenses. Esse era um povo simples, que vivia ali no norte da Itália e no sul da França. Por cerca de 1000 anos, esse povo preservou a verdade da palavra de Deus. Mas a Igreja Romana visitou várias vezes essa região na intenção de destruí-los. Milhares foram mortos. Eu visitei um pouco desse ambiente dos valdenses e eu fui numa das escolas valdenses que havia ali no norte da Itália, lá no Vale do Agrongona. E nessas escolas de pastores valdenses, a Bíblia era muito valorizada. Ainda hoje, naquelas escolas de pedras no Alpes, você vai encontrar ali uma Bíblia sobre uma mesa de pedra. Não é claro a Bíblia que eles usavam na Idade Média, mas é um símbolo do amor que esse povo tinha à Bíblia. E por isso eles foram perseguidos. Maísa? Eu posso afirmar que esse capítulo, então, fala sobre a Revolução Francesa, que na Revolução Francesa tinha muito ódio ao cristianismo. Vai culminar na Revolução Francesa, porque você lembra, a Revolução Francesa, ela vai começar um grande movimento a partir de 1793 e nós estamos falando do fim do período em 1798. Então, a culminação desses 12 séculos de ódio e perseguição à Bíblia se dará principalmente na França. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouquinho. Pastor, é verdade que a igreja perseguiu os valdenses? Sim. E para vocês que estão conectados, vocês se lembram que no mês de setembro de 2015, o Papa Francisco tornou-se o primeiro Papa na história a entrar dentro de uma igreja valdense. Ele foi numa igreja valdense lá em Turim, na Itália, e dentro da igreja ele pediu perdão pela forma como a igreja, na Idade Média, tratou os valdenses. Isso é história. Então, as pessoas que amam a Bíblia, cedo ou tarde, elas passarão por perseguições. Se você quiser amar esse livro e praticar o que ele ensina, você cedo ou tarde vai passar por aflições. Por isso Pedro já dizia, né? Irmãos, não estranheis o fogo ardente no meio de vós. Isto é com o fim de provar-vos, de purificar-vos, de preparar-vos para o grande dia de Deus. Então essas pessoas que amaram a palavra de Deus foram severamente perseguidas. Versículo 6, leia comigo. 11, 6. Elas, ou seja, as duas testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Você tem que ler o Apocalipse tendo como pano de fundo o Antigo Testamento, porque João, um judeu do primeiro século, conhecia muito bem as histórias do Antigo Testamento. De fato, o Apocalipse, ele repousa sobre 5 grandes fatos do Antigo Testamento. A criação do mundo, o êxodo, que é a libertação do povo de Deus lá do cativeiro do Egito, a aliança de Deus com Davi e a sua descendência, o exílio babilônico
e a forma como Deus tratava o seu povo também, agora no Novo Testamento. Então esse modelo é seguido no livro de Apocalipse. E nesse verso, quando aqui fala que elas têm autoridade para fechar os céus, você se lembra de quê? Lembra do profeta Elias, que quando orou, 3 anos e meio não choveu. Ela tem poder para transformar água em sangue. Você lembra das pragas do Egito, quando as águas do rio Nilo transformaram-se em sangue. E tem poder também para colocar flagelos sobre a terra. Não foi isso que aconteceu lá no Egito? As pragas que devastaram as plantações? Então aqui é a palavra de Deus que tem autoridade sobre os elementos da natureza. André? Pastor, eu tiro uma dúvida minha sobre os fatos relatados no Antigo Testamento. Deus, ele tem uma visão, no meu entender, muito abrangente em relação. Quer me seguir, me segue, mas não queres, tu vai tirar disso. Então, Deus, ele fica na expectativa do homem chegar até ele, ou a gente usa esses castigos para que a gente volte ao nosso estado normal? Eu acho que todos os juízos que a Bíblia apresenta, eles têm uma função corretiva. É orientando o povo na direção do que é certo. Deus não fica apático ante a situação da humanidade. É Deus sempre quem vai em busca do homem. Estão lembrados do Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram? É Deus que perguntou: onde estás, Adão? Deus veio atrás. Adão, onde você está? Eu tive medo e me escondi. Pega o povo de Israel, ele diz: ó vermezinho de Jacó, eu vos escolhi. Veja Jesus em São João: não foste vós quem escolhestes a mim? Eu que escolhi a vós e vos enviei para que vades e deis frutos. Então, o processo da salvação sempre começa com Deus. É sempre Deus que está indo em busca do pecador. Agora, a salvação, ela acontece quando há a reação humana à ação divina. Deus age, o homem reage. Se nós não reagirmos, nós sofreremos os juízos descritos na palavra de Deus e, finalmente, perderemos a vida eterna. Mas Deus não é apático ante a realidade do pecado. É sempre Ele que está indo em busca do homem. Lembra de Lucas 15? A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo? É sempre Deus que está indo atrás. É o pastor que busca a ovelha, é a mulher que varre até encontrar a moeda e é o pai que sempre está com os olhos na estrada, esperando o filho voltar. Ainda, só complementando, ajudando ali, contribuindo em relação a isso, é o texto de Mateus 28, 19 e 20, que diz que, portanto, ide, fazei discípulos e ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É verdade. Essa é a grande missão de Deus, né? Pregar o Evangelho ao mundo inteiro. Então é uma ação divina. E a palavra de Deus ocupou um local todo especial nesse processo de evangelizar, de levar. De fato, a função da Bíblia é manter perante os habitantes da terra o conhecimento de Deus e de sua vontade. Vocês entendem por que é que esse livro foi objeto de tanto ódio? Por que a igreja romana quis tirar esse livro das pessoas? Porque se você deixa a pessoa na ignorância, é muito fácil você dominar. Agora a nossa visão é completamente diferente. Nós temos que munir as pessoas de informação para que elas possam tomar decisões acertadas. E aqui vai um recado para você que nos assiste. Você percebe que há muitas igrejas por aí que nunca ensinam a palavra de Deus? Você percebe que às vezes você vai num culto, o culto dura 1 hora, 2 horas e nada da palavra é ensinado? Sabe por que não se ensina? Porque quando você ensina a palavra e as pessoas têm o conhecimento, você não pode manipulá-las. Porque com base na informação, elas poderão agora fazer escolhas. E infelizmente, nós temos hoje muitas igrejas e muitos líderes religiosos que querem manter as pessoas na ignorância. Por quê? Porque se você não conhece nada de Bíblia, é muito fácil você dominar as pessoas. Você diz e elas obedecem. Interessante. Outro dia eu estava vendo aí um grande líder de uma dessas igrejas aqui no Brasil, falando a respeito da sua membresia, e ele enfatizava vez por vez: as ovelhas têm que ouvir a voz do seu líder, aonde ele mandar elas têm que ir. O líder nosso é Jesus Cristo, e nós vamos aonde ele mandar através de sua palavra, não através da boca de um homem. Por isso, muito cuidado com algumas igrejas que nós temos hoje, que ocultam a palavra de Deus, que não ensinam nada. E talvez você está assistindo o programa agora e se perguntando: pastor,
Eu estou aprendendo o Apocalipse, coisa que eu nunca vi na minha vida. Então, muito cuidado com o ambiente que você frequenta. Porque se a palavra de Deus não está sendo ensinada na sua igreja, você está no lugar errado. Porque a única função da igreja é exaltar a palavra de Deus, é tornar conhecida a vontade dEle. Agora, se você não conhece a Bíblia, não conhece a vontade de Deus, você está perdendo tempo nessa igreja. Isso é um recado para todos nós. A igreja tem que valorizar a Bíblia. Agora, se eu vou à igreja toda semana e nunca aprendo da Bíblia, o que eu estou fazendo na igreja? Eu vou começar a seguir cabeça de homem, cabeça de pastor, cabeça de missionário, cabeça de bispo. Não, nós temos que seguir a palavra. E é por isso que o Bíblia Fácil existe. Nós queremos dar a vocês toda a informação que vocês precisam. Para quê? Para vocês tomarem uma decisão consciente, uma decisão sábia. Isabel. Pastor, daí volto o senhor, falando dessa forma, eu volto a pensar nos grandes povos do Oriente que não têm o conhecimento da Bíblia. Eu estive na Índia e também na China, a passeio, e as pessoas viam uma medalhinha de Nosso Senhor Jesus Cristo, elas não sabiam o que era. Quem era? Então, elas não têm o conhecimento da Bíblia. Como que fica esse povo todo? Eles não vão ter o conhecimento até chegar o dia da última trombeta. A geração que viver, ou as pessoas que viverem na última geração, elas serão alcançadas pelo Evangelho. É o próprio texto que o Elcio citou. Jesus falou assim, ide pregai o Evangelho a todo mundo. E em Mateus 24:14, Jesus falou assim, e será pregado este Evangelho do Reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, as pessoas que viverem na última geração deste planeta, todas serão evangelizadas. Agora, eu concordo com você que existem países onde não há abertura para o Evangelho e a Bíblia nem é conhecida. Como que essas pessoas serão julgadas? Elas vão ser julgadas com base no conhecimento que elas têm de Deus. Porque o conhecimento de Deus vem não apenas da palavra, ele vem também das impressões do Espírito Santo em nossa mente. E além das impressões do Espírito e da palavra, a natureza revela quem é Deus. Então, as pessoas que têm um contato com a natureza, elas percebem no mecanismo, no nosso ecossistema, um Deus ordeiro que está por detrás da criação. Então, de alguma forma, as pessoas recebem influência divina e é com base nesse conhecimento que elas serão julgadas. Então, elas estão incluídas nas 144 mil. Todos os que estiverem prontos para a volta de Cristo, salvos, serão incluídos nos 144 mil. Doutor Rogério Mota. Aproveitando a deixa dela falando de China, eu estive na China pela primeira vez em 2008 e naquela ocasião levei minha Bíblia e ela dentro do meu quarto, no retorno de uma feira próximo do hotel, fui chamado pela gerência informando que eu estaria proibido em circular no hotel com a minha Bíblia. E naquela ocasião fiquei surpreso, primeiro por saber que tinha a Bíblia no meu quarto. E a segunda, eu fiquei preocupado, porque a China é tão grande, com uma população tão imensa, e eles não conhecerem a palavra. Então, eu pergunto ao senhor, como ficarão esses povos, principalmente a China, que são mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, sem o conhecimento da palavra, esperando a salvação? Eu acredito naquilo que a Bíblia profetiza. Nós, quando chegarmos a Apocalipse capítulo 14, nós vamos aprender sobre 3 anjos que voam os céus com grande velocidade. Esses 3 anjos têm uma mensagem clara para dar à humanidade. E esses 3 anjos vão preparar o mundo para os últimos eventos e para a volta de Cristo. Então, o Evangelho vai alcançar a toda criatura. Quais os meios que Deus usará para isso? Nós não sabemos. Mas Deus, que é o Todo-Poderoso, tem sem dúvida preparado um plano, um programa para alcançar todas as pessoas. E Ele vai usar pessoas simples, vai usar meios de comunicação e, se preciso for, vai usar até uma jumenta, como usou no passado. Não foi? Então, Deus tem os seus métodos e Ele fará o Evangelho chegar a essas pessoas. O certo é que ninguém vai ser cobrado de um conhecimento que não tem e ninguém será destruído porque não teve a oportunidade de conhecer para fazer as suas escolhas. Professor Carlos. Pastor, é interessante que o livro de Daniel e de Apocalipse,
se fundem, né? E é bem claro que existe uma revelação. Por que isso não é tão divulgado hoje nos meios de comunicação, mais estudado dentro das igrejas? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que eu falei um pouco disso há pouco. Na realidade, quando você abre toda a Bíblia e traz para as pessoas toda a informação, você acaba se comprometendo em algumas coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que eu seja um líder, um pastor, um bispo, um missionário, e eu pertenço a uma denominação que acredita na imortalidade da alma. A pessoa, quando morre, ou já vai para o céu, ou já vai para o inferno, ou passa por um purgatório, ou se reencarna. Imagine que eu creia nisso. Eu começo a ensinar a Bíblia para as pessoas, mas daqui a pouco a Bíblia começa a dizer que não existe reencarnação, que não existe vida após a morte nesse sentido, que as pessoas, quando morrem, estão descansando o sono da morte. Ou seja, eu vou começar a entrar em atrito com a própria palavra. É por isso que existem muitas igrejas que são seletistas na mensagem. Você vai à igreja e sempre é a mesma coisa, sempre é o mesmo tema, sempre é o mesmo livro. E existem temas que nunca são tocados. E por que não são tocados? Porque vai chocar com a própria doutrina da igreja. Então eu pergunto, qual é a solução? É eu continuar então ocultando as verdades das pessoas? Ou eu me abrir à palavra de Deus e deixar que Deus seja Deus e ensino tudo que está aqui? Falta essa atitude, tanto em líderes quanto em membros. Cataldi. Voltando aos nossos irmãozinhos lá do norte da Itália, que se rebelaram com relação às rupturas que se deram pela Igreja Católica em relação a princípios que estão na Bíblia, né? A gente observa que naquela época havia lá a venda de lotes no céu, o jumentinho, pedaço da tíbia do jumentinho que carregou a Virgem Maria, né? E outros totens, né? E hoje o senhor falou de algumas pregações que seriam perigosas. A gente está vendo aí trocar-se a veneração pelo Cristo e tal, ou até colocar em pé de igualdade a cultos um tanto estranhos, negócio de juntar cabelo, botar com óleo, levar para não sei onde, né? O outro pega o lencinho, esfrega no suor e vende. Está havendo um retrocesso, então, claro, em certos... As pessoas estão passando a mistificar a religião em objetos que você pode manipular, em copos de água, Vassoura, em lenços, vassouras, vassoura. canetas. Amigo, que ponto estamos chegando? Você acredita que copo de água, que caneta, que toalha, que vassoura, isso não vai ter poder algum sobre sua vida, amigo? Não vá por esse caminho. O poder está na palavra, e é por isso que essas duas testemunhas são tão atacadas. Nós iremos para o intervalo e quando voltarmos, nós entenderemos melhor que essa estratégia do diabo por ocultar ou destruir a palavra alcançou o seu clímax na Revolução Francesa e hoje nós percebemos uma nova estratégia. Daqui a pouquinho nós voltaremos. Tirou o meu direito de não ter direito algum. Sentenciou a vida a quem apenas creu, e outrora distanciado por vis pecados meus, fui salvo pela mão do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz, é por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela vou viver.
Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje aprendendo sobre Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas mártires, que nós identificamos aqui como sendo o Antigo e Novo Testamento. Por 12 séculos, a palavra de Deus seria perseguida e nós veremos agora que essa perseguição atinge o seu ápice nas cenas da Revolução Francesa e no reinado de terror. Nós temos um presente para você que nos assiste em casa. Essa linda revista que foi preparada com muito carinho é um presente da Novo Tempo para você. A revista Bíblia Fácil Apocalipse contém todos os temas que serão abordados aqui no programa. É um presente que nós temos para você. Para você receber em casa, através dos correios, basta ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone vai aparecer aqui na tela, 0 operadora 12 21 27 3121. Você vai ligar e fazer um cadastro com a gente e a gente manda a revista para a sua casa. Se você quiser pedir agora, peça pela internet. O nosso endereço é novotempo.com/Bíblia Fácil. Ali você vai clicar na imagem que aparece da revista, vai preencher um formulário com os seus dados postais e nós enviaremos então para a sua casa. É um presente da Novo Tempo para você. E quem responder o questionário no final da revista ainda vai ganhar de brinde um DVD com 18 temas que nós gravamos sobre o Apocalipse lá na Ilha do Cavaco, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Mas para você merecer ou receber esse DVD, você precisa acertar 70% das questões. Não são difíceis. Se você se concentrar, você vai muito bem. A gente tem alunos que fecham o questionário e tem 100% de aproveitamento. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 11, versos 7 e 8. O texto sagrado diz assim: quando tiverem então concluído o seu testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Esse verso não é tão simples de ser interpretado. Ele tem vários elementos bem interessantes. Mas vamos começar com o primeiro. Quando as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, tiverem concluído o seu testemunho, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e as matará. Por quanto tempo as duas testemunhas estariam vestidas de pano de saco? 1260 anos. Quando elas tiverem concluído o seu testemunho, ou seja, perto do final dos 1260 anos, vai surgir uma besta do abismo. Se os 1260 anos terminaram com a prisão do Papa Pio VI em 1798, eu tenho que esperar perto dessa data o surgimento de uma besta, ou seja, de um poder, porque a besta ou animal na Bíblia significa um reino ou um poder. Um poder vai se levantar do abismo. Abismo é uma expressão usada no Apocalipse para o próprio planeta Terra. Lembra de Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, a terra estava sem forma e vazia, aqui era um abismo. Agora surge da terra um poder. Quem é esse poder que se levantou para batalhar contra a Bíblia, para vencer e para matar as duas testemunhas? Nós entendemos de que essa profecia teve o seu cumprimento quando Satanás usou instrumentalidades humanas para a consecução dos seus propósitos. De fato, o diabo nunca dá as caras. Ele sempre usa instrumentalidades humanas. Ele usa governos, ele usa poderes para cumprir seus propósitos. E se nós olharmos para a história, nós vamos descobrir que a Revolução Francesa se enquadra perfeitamente nessa profecia. E nós entendemos de que a Revolução Francesa, que foi um período de um reinado de terror, teve um forte movimento contra a palavra de Deus. A França tornou-se a primeira nação do mundo aonde, através de uma assembleia legislativa, foi declarada a não existência de Deus.
Em 1793, a Assembleia tomou esse voto. Deus não existe. As igrejas devem ser fechadas e as Bíblias devem ser destruídas. Se Deus não mais existe, qual será o nosso referencial? Eles pegaram então uma prostituta, uma mulher de vida duvidosa, levaram até a Catedral de Notre Dame e na catedral ela foi entronizada como a deusa da razão, a quem os franceses passaram agora a adorar. Quais foram as ações desta Assembleia? Versículo 9. Então muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. 3 dias e meio em profecia vão representar quanto tempo? 3 anos e meio. O que aconteceu no reinado de terror na França durante esses 3 anos e meio? Em 1793, para ser exato, no dia 26 de novembro, por um decreto da Assembleia Legislativa, foi declarado: não há Deus. Este foi um motivo de grande regozijo para todos os seus habitantes. E esse estado de coisas durou até 17 de junho de 1797, exatamente 3 anos e meio. E durante esse período, a Bíblia sofreu muitos ataques. O que a Assembleia Francesa decidiu? Primeiro, os exemplares da Bíblia existentes no país foram queimados e ela foi abolida na França. Por isso, diz a profecia, considerada como morta. Segundo, todas as igrejas na França foram fechadas e proibiu-se a adoração de Deus por decreto da Assembleia, que era o corpo legislativo naquela ocasião. Terceiro, decidiram que a semana seria de 10 dias. O dia de descanso foi abandonado e em seu lugar se consagrava um dia em cada 10 para orgia e blasfêmias. Quarto, negou-se abertamente a existência de Deus. Quinto, uma mulher imoral foi nomeada a deusa da razão e as pessoas deviam adorá-la. E, finalmente, proibiu-se todo o culto religioso. O que foi o movimento da Revolução Francesa e desse reinado de terror nesses 3 anos e meio? Claro que foi uma resposta ao domínio da igreja medieval. Porque se por 12 séculos a igreja romana dominou, tanto na igreja quanto no Estado, tinha poderes absolutos, cobrava altos impostos das nações, a França quis se libertar desse jugo. E ao querer se libertar, ela saiu de um extremo de opressão religiosa para um outro extremo da não existência de Deus. E quando você foi para o outro extremo, ou eles foram para o outro extremo, a nação mergulhou no caos completo. E nunca na história da França tivemos tantas mortes, tanta gente morrendo por doenças e fome, porque acabaram-se os empregos, acabou-se a ordem social, a população viveu uma verdadeira anarquia. As cadeias de Paris não cabiam os presos, as orgias eram praticadas à luz do dia. E então a própria Assembleia reconheceu de que esse estado de coisas não poderia continuar. E em 1797, eles voltam atrás e fazem a declaração de que a religião é necessária ao bem-estar e o progresso da nação. Mas por 3 anos e meio, esse estado de coisas permaneceu. Agora olha o que diz a profecia, verso 11. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles os que viram sobreveio grande medo. A Bíblia fala agora de uma ressurreição das 2 testemunhas que estavam mortas depois de 3 dias e meio. E quando isso se cumpre? Quando em junho de 1797, a própria Assembleia declara que a religião é necessária ao bem-estar da nação
e a Bíblia poderá circular mais uma vez nesta nação que havia se declarado ateia. Versículos 12 e 13. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Esses versos confirmam a ressurreição das duas testemunhas. É por isso que elas estiveram nas praças, os cadáveres sem ser sepultados, por 3 dias e meio. Mas passado esse período, um Espírito de Deus vem e levanta as duas testemunhas. E esta voz que convida para que elas subam aos céus, significa uma posição de exaltação. A palavra de Deus seria exaltada, elevada aos céus, e todos olhariam para elas com espanto. Quando se cumpriu essa profecia da exaltação da palavra de Deus? Quando o livro de perseguido torna-se agora um livro mais publicado. E nós temos, alguns anos depois desse período, para ser exato em 1804, a organização da primeira sociedade bíblica do mundo, que foi a britânica, em 1804. E em 1816 tivemos a norte-americana. E o que acontece com a Bíblia hoje? De perseguida, tornou-se o livro mais publicado, mais vendido e mais lido no mundo. Ou seja, Apocalipse 11 cumpriu-se ao pé da letra. Por 12 séculos, testemunhou vestida de panos de saco, ou seja, a igreja dominante deixou ela de lado, colocou as tradições, os costumes, e infelizmente nós brasileiros fomos drasticamente afetados por essas tradições, por esses costumes, e muito das coisas que nós cremos não tem sequer um verso autorizando essas crenças. Mas esse foi o legado que nós tivemos ao longo desses séculos. O que precisamos fazer agora? Precisamos voltar para esse livro. Nós precisamos redescobrir a Bíblia. E eu dizia até mais, o cristianismo precisa redescobrir a palavra de Deus. Porque hoje nós temos muitas igrejas que não ensinam a palavra e os próprios líderes não conhecem a palavra. Aí Jesus diz assim, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no barranco. Eu não posso deixar que um cego me guie. Então eu tenho que conhecer a palavra e eu tenho que aprender com quem conhece. Cataldi. Nesse período de perseguições, dá para a gente enquadrar também a noite de São Bartolomeu? Claro. O período de perseguição à Bíblia, que durou 1260 anos, vai passar pelo massacre de São Bartolomeu, que foi em 1582, por aí, ou 1576. Mas o massacre de São Bartolomeu faz parte dessa história, quando, num período de 3 meses, cerca de 70.000 cidadãos franceses, da mais alta estirpe, foram completamente assassinados. Por quê? Porque não quiseram se submeter aos dogmas da igreja, mas também apreciavam a palavra de Deus. Elcio. Pastor, a Revolução Francesa ela é vista para a ciência e para o mundo fora da religião como sendo um período de grande crescimento, de grande valorização do ser humano, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que até então não havia uma declaração, não havia respeito aos direitos humanos, e essa declaração hoje, para quem é ateu ou descrente, ela é superior, inclusive, às verdades bíblicas, mas nós sabemos que ela é originada da consequência bíblica, na verdade. Claro. E hoje se declara no mundo estudioso, no mundo científico, no mundo ateu, inclusive, que é superior que não há ligação entre o crescimento do respeito às pessoas com a Bíblia. Mas nós sabemos que sim.
E talvez tenhamos falhado nisso, em fazer essa ligação, essa ponte, porque hoje é validado mais a declaração dos direitos humanos do que a própria palavra de Deus, que deu origem, na verdade, a isso. Você citou uma grande verdade. A prosperidade de qualquer nação, ela está ligada 100% à palavra de Deus. Você quer a maior prova histórica que nós temos disso? Estados Unidos da América do Norte. Você quer uma nação mais próspera que os Estados Unidos da América do Norte? Agora, a prosperidade dessa nação é reconhecida pelos próprios americanos como sendo uma gratidão ou um resultado dos seus princípios cristãos, do fundamento da nação. Quando em 1620 os pais peregrinos chegam lá nas praias de Norte América, no que hoje nós chamamos de estado de Massachusetts, e em 1776 vai ser conquistada a independência das 13 colônias, é uma nação que foi organizada com princípios bíblicos, é uma nação protestante. A prosperidade da nação está atrelada à fidelidade dos seus ensinos da palavra de Deus. Talvez isso explique para nós brasileiros a lástima do Estado brasileiro. Talvez o caos que nós vemos no Brasil, esse caos pela falta da ética, pela falta da coerência, por parte de governos, por parte de políticos, por parte de autoridades, isso se deve, sem dúvida, ao afastamento desse livro. Mas, pastor, não tem gente aí na alta cúpula que também está envolvido em igrejas, que até se professam cristãos? Claro, mas o que eu volto a falar, é um tipo de cristão que frequenta igreja, mas não conhece Bíblia e nem pratica a Bíblia. E esse é o mal do cristianismo atual. Nós temos uma grande quantidade de cristãos que todas as semanas põem a Bíblia debaixo do braço, está dentro de uma igreja, mas com 2, 3 perguntas que você faz para ele, você sabe que ele não entende nada de Bíblia. Como que uma pessoa pode passar 30 anos dentro de uma igreja e não compreender nada desse livro? Como que alguém pode estar na igreja todos os cultos, às vezes todos os dias da semana, e não saber nada desse livro? É porque, infelizmente, as igrejas estão parando de abrir esse livro. E se você não tem esse livro para orientar a sua vida, quem é que vai orientar? Aí você pode ser qualquer coisa. Aí qualquer coisa serve. Mas nós, cristãos, nós temos que prezar pela palavra de Deus. É por isso que nós, adventistas, temos esse princípio. As nossas doutrinas, os nossos ensinos estão fortemente alicerçados num claro assim diz o Senhor. Nada do que nós ensinamos está fora desse livro. Cataldi? Só para complementar, dizer que esse pessoal é agente secreto da besta. Boa sua colocação. Temos muita gente secretos da besta que estão por aí em nome do cristianismo, da religião, do pentecostalismo, do neopentecostalismo, mas de Bíblia mesmo não temos nada. A profecia, eu acho que de Oséias, está se cumprindo. O meu povo perece porque lhes falta o conhecimento. Nunca tivemos uma igreja cristã ou um mundo tão evangélico, um Brasil tão evangélico, mas nunca tivemos tantos evangélicos que nada conhecem da palavra de Deus. Então, o desafio é para você que nos assiste também. Amigo, pegue sua Bíblia, você em casa todos os dias, ore ao Espírito Santo que esteja ao seu lado e comece a ler esse livro sagrado. Você vai perceber que as verdades da palavra de Deus vão fluir para a sua vida. Você vai compreender os mistérios que Deus tem nesse livro. Eles se abrirão para você. Agora, se você não estuda esse livro e continua acreditando apenas na revelação do seu pastor, naquilo que o seu bispo fala, naquilo que o missionário está ensinando, naquilo que o sacerdote ensina, não confie em ninguém. Também não confie em pastor Arilton, não. Pega a sua Bíblia e leia, para ver se de fato as coisas são assim. Não confie em ninguém, não. Sabe por quê? Porque a sua salvação, você tem que confiar ela, é a Jesus Cristo. A mais ninguém. Você não pode depender de seres humanos para um tema deste. É igual uma pessoa que tem uma doença gravíssima e vai perguntar para um padeiro qual é a sugestão que ele tem para dar. Você faria isso? Faria, Carlos? Uma doença gravíssima, eu vou num padeiro para saber a sugestão dele. Ou então eu vou num açougueiro melhor. Ele entende de sangue. Qual é a sua sugestão para a minha cura?
Ninguém faz isso. Agora, você vai pegar a tua vida eterna e vai confiar mortais? Confiar líderes religiosos? Confiar pessoas que não estão ensinando a Bíblia? Então aqui vai um alerta para todos vocês. Nós temos que nos voltar para esse livro e conhecer o que ele ensina. Porque se você não conhecer isso aqui por experiência própria, você será fortemente ou facilmente enganado. E as pessoas vão apontar um caminho para você, chamado de céu, mas que leva para o inferno. Por isso diz a palavra de Deus, lâmpada. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem conhece a palavra não andará em trevas, mas será uma luz que vai te iluminar por toda a vida. E se esse livro não iluminar sua vida, quão densas serão as trevas. E sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão satisfeitas com o mundo, com aquilo que o mundo oferece, com os prazeres que o mundo oferece, com as luzes que o mundo oferece. E a vida de muitos é só isso aí. É só isso aí. É atrás do dinheiro, atrás do glamour, atrás da moda, atrás da satisfação própria. E muitos não sabem que nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Amigo, apegue-se à sua palavra. Esse livro é um milagre de Deus, ele ser preservado até os dias atuais. A primeira pessoa que nele escreveu há mais de 3.000 anos. Quem sabe 4.000 anos. Moisés. Milênios atrás ele escreveu, está aqui o que ele escreveu. Deus preservou miraculosamente sua palavra. Para quê? Para que o seu conhecimento não se perdesse. Esse livro foi atacado, mas hoje ele está traduzido para mais de 2.500 línguas e dialetos. E você tem ele aqui em português, na linguagem que você entende bem. Leia esse livro todo dia. Permita que ele seja o farol da sua vida para te dar o norte. Nós iremos ouvir uma música agora pelo Ralph. Enquanto ele cantar, eu queria que você pensasse. É esse livro prioridade em sua vida? Quem é que está dando norte para você? Quem é que está te orientando? Quem é que está trazendo luz para o seu caminho? Pense nisso, enquanto a gente ouve essa última canção. A cruz que me esconde é a mesma que me expõe. Revela a sua graça, demonstra o seu amor, favor imerecido a quem não mereceu. O Filho do Deus vivo se deu. Tirou o meu direito de não ter direito algum. Sentenciou a vida a quem apenas creu. E outrora distanciado por vis pecados meus, fui salvo pela mão do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita. É na sua graça que o meu eu encontra a cruz. É por sua graça que a dor se rende à cura. E nela e por ela vou viver em
esses pecados meus, fui salvo pela mão do próprio Deus. É em sua graça que minha alma se deleita, é na sua graça que o meu eu encontra a cruz, é por sua graça que a dor se rende à cura, e nela e por ela vou viver. O texto a que eu me referi há pouco encontra-se de fato no profeta Oséias, no capítulo 4 e verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Estou falando para alguém que é um sacerdote, que tem a função de liderar uma igreja, que tem a função de conduzir um povo. Se você faltar com o conhecimento, se você deixar de ensinar, se você se esquecer da lei de Deus, Deus se esquecerá de você e dos seus filhos. Que essa mensagem alcance o seu coração e que nós tomemos uma firme decisão ao lado da verdade e ao lado de Jesus. Ore comigo. Pai Santo, muito obrigado por Tua palavra. Ela é um verdadeiro milagre que chega até os nossos dias. Que nós possamos, em cada oportunidade, ler as Suas páginas e buscar para a nossa vida o conhecimento que nos torna sábios para a salvação. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Semana que vem, o Bíblia Fácil vai estudar o Apocalipse capítulo 12. Um dragão que persegue a mulher. Eu espero você no nosso encontro da próxima semana.